É um programa de análises e opiniões sobre o que acontece no Brasil e no mundo. E a última é a que o ministro do Supremo, Dias Toffoli, foi denunciado à OEA por uma ONG, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, justamente por causa dessa prática dele de anular todas as condenações da Operação Lava Jato, principalmente da Odebrecht. Veja que durante aquele período houve acordos de leniência, delações premiadas e em todas essas situações os réus foram confessos, revelaram com detalhes todo o esquema de propina com listas de nomes que hoje, inclusive, compõem o governo. Mas que essas pessoas estão com a ficha limpa justamente porque o ministro entrou numa seara, num beco sem saída, num ponto sem retorno e está absolvendo todo mundo. Todo mundo. Inclusive os que foram condenados a vários anos de reclusão. Principalmente o pessoal da Odebrecht. Pessoal que devolveu dinheiro, devolveu bilhões de reais. Essas pessoas agora estão tendo tudo aquilo que foi levantado pela Lava Jato anulado. E isso é grave. Vamos comentar sobre essa situação com o nosso professor também de Geopolítica e História, Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. O programa de ontem foi muito legal, hein? Deu um retorno muito bacana, né? Mas também a gente está aqui para falar a verdade, né, o Pisolato, e analisar a situação. Como é que, na sua opinião, pode acontecer uma situação como essa? Ou seja, chegou na OEA a situação do ministro Dias Toffoli, que começa agora a aliviar de todo mundo da Operação Lava Jato. Isso chega a ser uma coisa preocupante, não é? Olá, Paulo, saudações à nossa audiência. Olha, eu não sei se vai ter algum resultado essa denúncia ao OEA, porque o relatório do Pedro Vaca mostrou que o Brasil está numa luta democrática. Foi um jeito dele dizer assim, olha, eu não vou falar tudo que eu vi lá, porque senão fica feio para mim, eu sou de orientação de esquerda. É claro que aquele Pedro Vaca tinha uma afinidade com a ideologia da esquerda, então ele estaria disposto a fazer qualquer coisa para defender a sua esquerda. O que o Toffoli está fazendo, e por isso que houve essa denúncia da ONG, a ONG é Transparência Internacional, é porque os efeitos dessa descondenação geral promovida pelo Toffoli, nesse caso específico da denúncia por causa da Odebrecht, a Odebrecht está envolvida em escândalos em outros países, especialmente da América Latina, e é isso que a ONG está apontando. Olha, o que ele fez, ou melhor, o que ele desfez no combate à corrupção, pode afetar os outros casos de investigação na América Latina. Além de que, inclusive, está no texto do presidente da ONG, inclusive, o Guilherme, ele fala, olha, isso aí afeta, inclusive, a imagem do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Porque se você quer consertar uma investigação, porque essa é a alegação do Toffoli desde o começo, né? Ela foi mal feita. Na verdade, abundaram provas, vídeos que circulam na internet, inclusive, apesar da proibição de alguns, eles ainda estão circulando na internet, abundam provas, as provas sobraram, há muitas provas, inclusive confissões, e se confissões feitas sob acordo de leniência não valem, bom, então vamos parar a investigação do 8 de janeiro, inclusive, da tentativa de golpe, que ela é baseada justamente no depoimento do Mauro Cid, que também circulou em vídeo da internet. Então, se a alegação do Toffoli é de fato a defesa da justiça, bom, nada mais justo que colocar esses corruptos confessos na cadeia. E tudo que a ONG fez foi ter uma visão que nós, brasileiros honestos, trabalhadores comuns que vão ao mercado todo dia, sabem. Corrupto tem que ser condenado e tem que ir para a cadeia. Ele não pode participar novamente da vida política. E infelizmente é o que a gente tem visto. A ONG está gritando o que a gente já sabe no Brasil, que é: houve corrupção no Brasil, ela foi provada no Brasil, e por algumas filigranas jurídicas resolveram inocentar, não, né? Descondenar, porque essas pessoas não são consideradas inocentes, né? Por mais que a justiça tenha dado esse drible, né? Esse drible meio Mané Garrincha, né? Faço que vou para um lado e vou para o outro, perna torta. Eles são corruptos, eles foram condenados por corrupção. O que houve aí, segundo as alegações do Toffoli, é que havia um comprometimento dos juízes, como Sérgio Moro, como promotor Deltan Dallagnol. Claro que esse mesmo comprometimento não vale para o julgamento do Bolsonaro na primeira turma, por exemplo. Só vale para esse caso da Lava Jato, né? É curioso isso, né? Eu sempre falo, ó,
Se esses argumentos que o Toffoli usa fossem aplicados, a gente já falou no nosso programa aqui, né, Paulo? Se esses argumentos do Toffoli fossem aplicados para todos os casos, estaria ótimo. Estaria ótimo. Então foi inválido porque os juízes tinham uma amizade, se comunicavam, o Deltanho e o Sérgio Moro. Tudo bem, então vamos julgá-los novamente. O que nós não podemos deixar é impune. Mas a legislação brasileira não permite um novo julgamento, porque alguns processos já caducaram. Sério. Eles mexem tanto na lei, eles fazem tanto com a lei, eles chutam tanto a Constituição. Hoje o livro mais inútil, que eu tenho aqui em casa, todos que eu tenho, é a Constituição. Não serve para nada nesse país. Eles fazem o que querem quando querem. Então, a sensação, o brasileiro comum, aquele que não entende nada de justiça, de lei, como nós entendemos muito pouco no Brasil atual, né? Quem entende mesmo são esses 11 homens que estão aí. Qual é a sensação que eu tenho quando um ministro como o Toffoli descondena alguém? Não é a sensação de injustiça? E o STF não está lá para garantir a justiça, para que ela seja feita? Se tiver que mexer na lei, eles não fazem tanta pressão para regular a rede social, para driblar uma coisinha aqui, driblar uma coisinha lá, censurar uma revista aqui, censurar uma revista lá. Fizesse um pouco de pressão para exigir novos julgamentos, para garantir que esse dinheiro público roubado voltasse, para evitar que um Sérgio Cabral virasse um blogueiro e esnobasse, tirasse sarro da cara do brasileiro. Aí sim a gente viria justiça. Isso aí não é justiça, isso é descondenamento. Agora, como é que um judiciário quer respeito e reconhecimento no momento em que quer prender, deixar aí anos e anos na cadeia por causa de fake news, que é um crime que não existe, que é por causa de desinformação, que também é uma coisa que não existe. Criaram um inquérito, né, do fim do mundo, foi apelidado de o fim do mundo, né, que é esse inquérito das fake news, para punir com cassação de mandatos e até prisão, detenção, pessoas que eles disseram que mentiram. Fake news é mentira. E desde quando que mentira é crime? Olha, não é nem pecado. Mentira fosse crime. Se mentira fosse para a humanidade já não existia. O Alckmin já seria presidente, né? Para começar, se mentira. Como é que faz isso? Aí agora você chega e você tem os caras, mesmo que tenha havido, não estamos falando se sim ou não, mas mesmo que tenha havido ali um conluio entre o juiz do caso e os procuradores, mas nós também temos a confissão dos condenados. Nós temos ali com detalhes, eles dizendo, vai dizer o quê? Que eles estavam sob efeito de remédios, de anfetamina, que estavam falando um monte de coisas que eram ilusórias. O Antônio Palocci falando aquilo ali, dando detalhes minuciosos, né, de como funcionava todo o esquema de corrupção. E esses caras, né, os